Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Somos todos CT, inspirados em você, Colégio Teutônia. Matrículas para 2017 estão abertas. E também conosco, Dália Alimentos. Carnes Dália, rápidas, fáceis e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Já conferimos a previsão do tempo por aqui e vimos que a temperatura vai ficar um pouco mais amena no decorrer do período e que o tempo será seco ao longo do final de semana. Até porque acontece um dos eventos neste final de ano, no Centro Administrativo de Teutônia, acontece a exposição de orquídeas, que é organizado pela Associação dos Orquidófilos de Teutônia. Quem está conosco é o presidente desse grupo, Carlos Friis. Tudo bem, Carlos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Vinícius? Mais um encontro. No passado eu perguntava para você fora do ar se ele era anual ou ele era bianual, né? Mas ele é anual, né? É anual, é a 5ª edição, né, da Exposição Regional de Orquídeas de Teutônia. Né? Bom, antes da gente falar especificamente da exposição, Carlos, fala um pouco pra gente como vocês estão organizados no sentido dessas associações. Cada município tem a sua, em torno de uma região. Também, por favor, explique um pouquinho para o nosso ouvinte, se for possível. Sim, as associações, normalmente têm abrangência municipal ou eventualmente regional, né? Então, acima das associações tem os polos, né? Que no caso Teutônia é ligado ao polo região dos vales, e acima dos polos tem a Federação Gaúcha de Orquidófilos, que é a que congrega em torno de 42 associações ativas no estado do Rio Grande do Sul. Bom, aqui em Teutônia, você é o presidente da Associação de Teutônia ou da região, Carlos? De Teutônia. De Teutônia. E vocês estão a cargo, então, da organização do evento. Será a 5ª exposição. Me fale um pouco mais da Cattleya Leopold, acertei a pronúncia? Isso. Que é a orquídea que vai ser o destaque, né, para essa exposição. Isso. A Cattleya Leopold é uma dos grandes grupos de plantas nativas do Rio Grande do Sul e que tem uma exposição dedicada. Né? Então, é uma planta que floresce nessa época, especificamente nessa época. Normalmente inicia a floração metade de dezembro e se estende até início de janeiro. Né? E é uma espécie que está em vias de extinção, né, no ambiente natural, mas ela tem tido um apelo muito grande por parte dos colecionadores. Né? Então, em coleções, são plantas relativamente abundantes nos últimos tempos. Né? Na forma nativa, onde ela costuma se reproduzir, onde ela costuma se estabelecer, Carlos? A distribuição principal dela é litoral norte, principalmente, e é uma das plantas que tem uma penetração em direção ao interior do estado. Né? Então, historicamente, o centro de distribuição dessa espécie era justamente a região de Porto Alegre, onde ela está sofrendo mais riscos de extinção. Na região aqui, já seria uma região marginal, encontrar ela de forma nativa já seria bem mais difícil. Só para ter uma ideia, aqui na região, qual é que é a mais tradicional, qual seria a mais comum, Carlos? Espécie nativa aqui, nós temos planta que tem um apelo maior, seria a Cattleya intermédia, só que é uma planta, assim, a gente sempre ressalta que são essas plantas nativas, elas têm sua beleza própria e tal, mas com o passar de 40, 50 anos de melhoramento genético, não se justifica a coleta dessas plantas na natureza, até porque isso configura crime, né? Mas o melhoramento genético trouxe plantas muito superiores em termos de qualidade de flores do que as plantas que estão no ambiente. Né? Bom, a exposição, além dela ser demonstrativa, ela também é de forma de disputa, né? De premiação, né, Carlos? Vão ser aí premiadas diversas categorias. Então fale pra gente, obviamente, se tu souber de cabeça para chamar aí todas as categorias, são várias aqui que a gente tem no material que recebemos de vocês, mas o que distingue uma orquídea da outra? São muitas formas, ela sendo cultivada, tamanho, origem, cor. Eu vejo aqui que na explicação que veio da assessoria de imprensa de vocês, da associação, são 14 prêmios, ali se fala em albina, semi-albina, enfim. O que distingue as orquídeas nesses grupos que serão premiados? Bom, no caso específico da Cattleya Leopold, que é o tema da exposição, ela é uma espécie que tem uma variabilidade de cores
bastante grande. Então, dentro da categoria da Cattleya leopold, ela é distinguida principalmente por cores. E aí, além da Cattleya leopold, sempre tem uma gama de outras espécies que florescem nessa época, né? Então, os demais prêmios são para outras categorias, e essa categorização é justamente para que se consiga comparar uma flor dentro da sua categoria, porque, por exemplo, tem algumas espécies que têm como chamativo o tamanho da flor, outras têm como chamativa a cor, e outras têm como chamativo o conjunto de flores, porque flores que são individualmente muito pequenas, que não teria sentido em ser julgada juntamente com uma planta de porte maior, Claro. e por isso essa categorização, né? Bom, então vamos falar da exposição. As plantas começam a ser recebidas já hoje, né? Hoje, sexta-feira, a partir das 18 horas. Como vocês estão se organizando ali no Centro Cívico do Centro Administrativo? Nós falávamos antes, né, que a importância de não ter vento, né, porque a Cattleya são plantas com característica alta também, é isso, Carlos? Isso, são plantas que passam facilmente de 1 metro de altura, né? Então, são plantas que, cultivadas em vasos, elas se tornam relativamente instáveis, né? Então, é importante ser um ambiente protegido, né? Bom, fale da exposição, até porque quem está em casa agora e daqui a pouco quer saber como faz, se tem que ser associado ou não, enfim, fale um pouco pra gente da exposição que acontece amanhã e domingo. Isso. A recepção das plantas, ela inicia hoje, vai até em torno de 22 horas e continua amanhã de manhã até às 10, onde são recebidas até às 10, aí encerra o recebimento e se passa para o julgamento, né? Mas é importante ressaltar que para participar como expositor, obrigatoriamente tem que estar vinculado a algum núcleo de orquidófilos, alguma associação. Não necessariamente a Tita Autônia, mas alguma das associações existentes no estado, ou eventualmente, se tiver alguma de fora do estado, também é possível a participação. Mas obrigatoriamente vinculado a uma associação de orquidófilos. Que é importante para quem está em casa agora nos escutando também, Carlos, e quer se associar no grupo de vocês, ou quer começar a ser também um criador de orquídeas. Você, obviamente, é um criador de orquídeas, né? Sim. Dá para dimensionar, assim, o que é o seu trabalho no dia a dia, o que é importante, é um ambiente legal, é ter cuidado, é dar uma atenção a mais. O que é importante para quem quer começar agora uma plantação, quem quer começar para participar daqui a pouco, aí, nos próximos anos, desse evento também? Tá. A gente poderia dividir em duas colocações. A primeira, para se associar a alguma das associações de orquidófilos, não é obrigatoriamente um cultivador de orquídeas. Pode ser simplesmente alguém que gosta da planta e não tenha nenhuma em casa. Não é impeditivo o fato de não ter plantas. Ah, perfeito. Mas quanto aos cuidados, eu gosto muito de colocar que as orquídeas, elas são muito mistificadas. O cuidado, que são plantas sensíveis, difíceis de cuidar, mas na verdade o que a gente precisa é que a gente se adapte às plantas que a gente consiga cultivar, porque são plantas das mais diferentes regiões do mundo, né? Sempre ressalto que no mundo existe em torno de 30 mil espécies nativas. 30 mil. Então é praticamente impossível manter essas 30 mil plantas num mesmo ambiente, até porque elas são de ambientes muito distintos. Mas, de modo geral, as plantas possíveis de cultivar aqui, o que é importante? Proteção do sol, irrigação, e lembrar que orquídeas são plantas bastante diferentes da maioria das plantas que a gente cultiva. Eu recordo que me veio um flash de memória agora, perdão por te interromper, mas elas requerem uma água numa quantidade bem específica, né? Isso. Algumas espécies, pelo menos. Sim, mas dá para generalizar para a maioria das espécies, né? As orquídeas, a gente tem que se reportar ao ambiente natural onde elas estão colocadas, né? São sobre árvores, sujeitas a alta umidade ambiente, mas após uma chuva torrencial, elas rapidamente secam suas raízes. Então, orquídeas são plantas muito mais fáceis de sofrerem danos por excesso de irrigação do que por falta dela, apesar da água ser muito importante para ela. Então, de maneira geral, a gente recomenda de 2 a 3 irrigações por semana e, antes de molhar a próxima vez, verificar se a planta realmente está precisando de água, né?
Muito bem. Bom, a exposição será aberta ao público, Carlos, amanhã das 12 às 21 e no domingo das 8 às 7h30, é isso aí? Isso. Só queria colocar que, paralelo à exposição, ocorre também a comercialização, que são no mesmo ambiente, mas essa comercialização inicia hoje às 18 horas e vai acontecer, inclusive, amanhã da manhã durante o julgamento, porque vai ser isolado da parte de julgamento de plantas. Bom, vocês já estão prevendo aí qual é o horário que será feita a entrega da premiação, que o reconhecimento das categorias premiadas? Isso ocorrerá amanhã por volta de meio-dia. Eventualmente algum atraso no julgamento, no sábado ao meio-dia já. Perfeito, perfeito. Muito bem, Carlos Friis, presidente da Associação de Orquidófilos de Teutônia. Vale lembrar que não tem cobrança de entrada? Não tem, é livre, né? Então aí acontece no Centro Cívico aqui do Centro Administrativo. É isso, Carlos? Isso aí. Bacana, aguardamos todos. Bater esse papo aqui porque a orquídea é presente, né? As pessoas gostam de dar presente agora no final do ano também. Eu recordo minha mãe quando ganha essas flores, todo o cuidado que ela tem e a importância justamente da gente conhecer um pouco mais também como estão organizados os amantes dessa planta. Tá bom, Carlos, sucesso no evento, conte conosco, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Bom final de semana e boas festas para você e sua família. Obrigado a todos.